Muito bom dia! Isso mesmo, nós estamos começando mais um podcast aqui e você, antes de eu apresentar quem está aqui juntamente conosco, a pergunta de hoje é: Jesus era socialista? E o que é socialismo? Mas antes, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e também encaminhe para aquela pessoa que talvez gosta do socialismo, aquela pessoa que não gosta, encaminha aqui, você pode compartilhar e mandar também pelo WhatsApp, tá? Está aqui juntamente então conosco o presbítero Márcio da nossa igreja, ele que é formado em administração, pós-graduação em finanças, e também o nosso Geriel, nosso companheiro de sempre, ele também é formado em teologia aqui pela Uniaselv. Tive o prazer também de ser o professor, né, do Geriel lá na Uniaselv, tá? E então, sejam muito bem-vindos. Bom dia, pastor. Bom dia, Geriel. Bom dia, pastor André. Bom dia, Márcio. Prazer enorme estar aqui. E nós vamos então começar agora, então, Geri e presbítero Márcio. Socialismo é mais ou menos aquela expressão que, diferente do capitalismo, quando nós temos o livre acesso, né, de compra, de venda, e o socialismo nada mais é do que está na mão do governo, e o governo que distribui então as riquezas e está de posse ao governo. E aí, o que nós podemos dizer? Jesus era socialista? Bom, pastor, a gente, olhando as escrituras, não consegue encontrar Jesus como socialista, né? Exato. Pode-se falar que quando chegou no templo, que ele expulsou os mercadantes lá, pode-se falar porque ele não queria comércio, não sei, não, é porque estavam fazendo comércio dentro da casa do pai dele, é por Exato, isso. exato. Também tem uma passagem que chega um cara e fala para Jesus: diga para o meu irmão repartir toda a herança comigo. Ele falou: quem colocou eu por juiz sobre isso? Exato. Então quer dizer que Jesus, nessa hora, Jesus não estava se colocando como juiz, então ele meio que se afastou, né? Meio que se afastou. E também, antes nós estávamos comentando aqui também, acredito eu, até o Geri comentou sobre a parte dos talentos, né? Jesus deu 5 para 1, 2 e 1. E todos aqueles aquele que recebeu 5, ele dobrou. E assim o 2, mas o 1 ele enterrou. Então, com medo, né, de perder aquele talento, e Jesus disse para aqueles que dobraram: servo bom e fiel. E tudo aquilo que vier, né, ele pegou daquele 1 e tirou daquele 1 e colocou para aquele que tinha mais, né? Então quer dizer que Jesus está dizendo para que nós, tudo que vier à nossa mão, para nós multiplicar, para nós. Então quer dizer que isso demanda e está sendo o contrário, né, de socialista. Exatamente, eu também vejo dessa forma que os irmãos comentaram. Na verdade, o socialismo também ele acaba inibindo as pessoas de querer mais, de buscar, faz com que as pessoas fiquem um pouco cômodas. Olha só, que é isso aí. E hoje em dia, Deus ele nos deu o livre acesso, a partir do momento que Jesus conquistou novamente o nosso acesso com Deus, ele deixou essas portas abertas, esse canal aberto para que todos os seus filhos buscassem a Ele e aquilo que almejam o seu coração pudessem conquistar. Não ficar somente ali de braços cruzados, esperando receber algo, esperando receber que as coisas venham ao natural. Verdade. E algo que interessante que também você comentou, presbítero Márcio, que é essa questão mesmo, né? De você ficar retraído, de braços cruzados. Não, eu vou receber. E não é isso. Jesus o que mais ensina aos seus princípios é que nós descruzemos os nossos braços, que nós tomemos a nossa cruz, que nós tenhamos ação, que nós tenhamos atitude. E o socialismo, ele traz essa vertente mesmo de esperar,
né? Comodismo. Isso. Né? O comodismo, né? Então, Jesus, literalmente, então, dentro da palavra do Senhor, ele não era socialista. Tem uma outra parábola, pastor, sobre os trabalhadores da vinha. Verdade. Que um começou a trabalhar antes, o outro começou depois e receberam igualmente, né? Uhum. Pode-se dizer que é socialismo, só que na verdade não é socialismo, porque foi o contrato que eles fizeram. Uhum. O dono da vinha respondeu, porque eu tratei tanto contigo, tratei tanto com ele, então não é socialismo, é o que foi tratado. Exato. Então, se alguém às vezes pensa ou falar da parábola da vinha, né, não se dá como socialista, né? Então, é bem como tu falou, foi tratado de uma forma e foi cumprido, né? E outro ponto interessante, que para nós conquistarmos é preciso exercitarmos a nossa fé. Então, se a pessoa vai ficar acomodada ou, né, esperando que as coisas venham com facilidade através dos outros, ela não vai exercitar a sua fé em buscar, em correr atrás, em pedir a Deus, para que ela venha conquistar com o seu suor, com os seus braços e com a ajuda de Deus. Então, através disso, ela consegue pedir, buscar e consegue praticar a sua fé, e assim ela vai se alegrar e se regozijar naquilo que ela conquistou, né? Verdade. E quando nós falamos dessa questão, o que mais Jesus aqui está nos ensinando é para que nós, quando fala sobre literalmente a preguiça, literalmente sobre a inquietação, Jesus é totalmente, os seus ensinamentos, seus princípios vai de encontro quanto a isso. Então Jesus, ele está ensinando para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos ação, atitude. Quando nós vamos entender aqui, falando de fé, todos os milagres que Jesus realizou, Jesus, ele teve uma ação primeiro para depois a reação. Então, diferentemente, né, do socialismo. E aí nós vamos entender que Jesus nunca incentivou as pessoas, até mesmo o endossou a distribuição de riqueza, de renda, né? Em seus ensinamentos de Gênesis, melhor dizendo, do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, ou nos evangelhos não ensinou ninguém, então, essa distribuição de riqueza. Pode ter alguém que pode pensar, mas Jesus condenou o amor ao dinheiro. Tá certo, ele condenou o amor ao dinheiro, porque é uma das únicas vezes que Jesus falou que o dinheiro é um deus. Eu não me lembro a palavra certa, acho que é Deus Momo, acho que que fala. Né? Mamon. É Mamon. Tá dizendo que o dinheiro é um deus, porque as pessoas colocam o dinheiro como se fosse um deus. Aí está entrando em conflito com o Pai. Por isso que ele condenou o amor ao dinheiro. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Verdade. E a própria palavra nos diz, acrescentando, que como nós vamos receber do Pai se nós não pedir? Como nós vamos alcançar e a porta vai se abrir se nós não bater? Então, esse versículo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Toda resposta, ela necessita de uma ação do ser humano. Então, o ser humano correndo atrás, com certeza Deus vai lhe ajudar e ele vai conseguir alcançar. É verdade, é verdade. E aí nós podemos entender que Jesus não era socialista, por quê? Porque ele amava pessoas, não o Estado. Jesus não era socialista, literalmente, porque Jesus amava muito mais as pessoas e não o Estado. Isso é fato, né? Isso é fato. Jesus até pode-se dizer que Jesus era cumpridor dos deveres, ele não pagava imposto, né, pastor? Exato. Dai a César o que é de César. E agora, falando sobre socialismo, né, nós vamos então partir a uma vertente, porque nós, como cristão, nós às vezes somos chacoteados, somos injuriados, somos criticados em várias situações por defender
a Bíblia Sagrada, os princípios bíblicos, né? E nos dias de hoje, esses princípios são retrógrados, né? Literalmente, as pessoas hoje, a união homoafetiva, que a Bíblia condena, também questão das drogas, e nós literalmente somos contra, porque a palavra de Deus ela vai de encontro, né, contra nós. E nós, como cristãos, nós temos a palavra de Deus como base e princípios, né? E muitas das vezes, então, nós somos injuriados. Por que é que os cristãos não são de esquerda? Porque os princípios vai totalmente contra os princípios, né, pastor? Uhum. Os princípios, né, Geri? E também eu poderia aqui falar, e o Geri aqui resumiu, né, resumidamente, porque quando nós pegamos aqui partidos, né, PCdoB, PT, até propriamente o PDT, que tem uma vertente, né, junto à esquerda, e alguns outros partidos aqui que, né, o que nós vemos nesse sentido? Que eles defendem, né? Defendem legalização de droga, defendem o amor homoafetivo, né? E nós somos totalmente contra isso. Por quê? Porque a palavra, os princípios de Deus daquilo que nós acreditamos, é contra. Então, por isso que nós, cristãos, não somos junto ou a favor da esquerda. Por isso que nós somos centro-direita, né? O problema também não é nem eles querer defender, né? O problema é querer implantar a ideia deles, dizer que nós somos errados e que todo mundo tem que ser da ideia deles. Eu vi um vídeo... Sem a liberdade. Eu vi um vídeo ontem que falava assim: se tem um de direita que é homossexual, ele só vai ser homossexual. Se tem um de esquerda que é homossexual, ele vai querer que todos sejam homossexual. Se tem um de direita que não é cristão, ele só não vai à igreja, não vai à sinagoga. Se tem um de esquerda que não é cristão, ele quer que feche todas as igrejas, que feche todas as sinagogas. Esse é o pensamento que eles têm, por isso que vai contra... É bem isso mesmo. Então, isso vai de encontro a nós, né? E isso é uma fatalidade. Por quê? Nós acreditamos que Jesus deu o livre-arbítrio. Perfeito? Exato. Né? Perfeito. Jesus deu o livre-arbítrio para nós e é isso que nós acreditamos. O que nós não queremos a pergunta que foi feita a muitos esquerdistas é sobre como que uma criança, se ela, um exemplo, se ela faz uma atrocidade ou alguma coisa, uma criança, falando de criança abaixo de 12 anos, ela tem competência para ser julgada como adulto? Não. Não, porque é uma criança. Agora, por que eles querem liberar para a criança até mesmo decidir se ela quer ser menina ou menino? Então veja que é distorcido a questão. E é isso que nós também batemos contra, porque até os 6, 7 anos de idade você vai formando o caráter da criança. Então, eles querem implantar essa questão sobre as crianças, né? Então, isso que nós batemos de frente e entendemos que... Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha, quando tem-se a vida adulta, que já sabe o que é certo e o que é errado, se a pessoa quer ser... Amém? Né? Porque ela já tem a sua livre escolha. Se Deus, entenda isso, se Deus nos deu a livre escolha e ele não interfere, é óbvio que ele vai usar dos seus meios, ele não quer que seus filhos se percam, ele vai usar pessoas para falar conosco, isso é liberdade. Se Deus não interfere na livre escolha, quem somos nós como pastor ou como igreja para interferir? O que nós batemos de frente, que é contra esses partidos e contra a esquerda, é essa questão de colocar na infância e, como o Geri falou, querer impor de goela abaixo, e não é dessa forma. Da mesma forma,
quando nós evangelizamos o cristianismo, nós estamos colocando que não, a Bíblia mesmo fala que não é por força e nem por violência. Todos têm a livre escolha, né? Todos têm a livre opinião, a livre escolha e nós respeitamos, mas cada um tem a sua posição e os seus princípios e a sua fé, né? A sua crença, né? Exato. Todo mundo tem o direito de buscar os seus direitos, né? Todo mundo pode buscar os seus direitos. O problema é querer impor uma ideia na cabeça dos outros, querer que todo mundo seja igual a você. Exato. Já pensou se nós saíssemos por aí querendo que todo mundo fosse crente, você tinha que fechar as outras igrejas? É bem dessa forma. E é por isso que, falando de política e o socialismo entra nessa parte, nessa questão, é por isso que eu vejo. E aí a pergunta que eu faço aqui ao Márcio, a pergunta que eu faço ao Geri, se você for comprar um carro, você vai vistoriar o carro? O que você vê quando você vai comprar um carro? Vamos lá, gente. Você analisa os benefícios, analisa as qualidades, se vai lhe atender aquilo que você espera. Certo. O que mais que você, quando vai comprar um carro, Márcio, o que você olha? Seja um semi-usado, semi-novo? Olha o valor. Mas só o valor? Quando você vai comprar... Tem que olhar a procedência, né? O antepassado, quem foram os donos, o manual, se foi feitas as revisões. Você vai olhar o quê? Né? O manual, você vai olhar a procedência, como o Geri falou, pelo menos eu vejo, né? Vou olhar a lataria, né? Eu tinha um amigo lá em Gaspar que dizia assim, ó, bah, eu tenho um carro bom para te vender, só falta mais sol das MIG, assim. Então quer dizer que o carro estava deteriorado, né? Mas, antes de nós comprarmos um carro, convenhamos então que nós vamos olhar a procedência, nós vamos olhar a lata, nós vamos olhar o motor, vamos encaminhar para um mecânico para ver se o motor está bem, se o motor está mal, sim ou não? Isso aí. É dessa forma. Agora, por que é que quando a gente vai votar, a gente vota por semelhança? Semelhança do quê? Semelhança de pensamento, semelhança de ideologia, de pensamento, de princípios. Mas aí, não, mas o partido não tem nada a ver. Claro que tem a ver, gente. Às vezes tem pessoas que dizem, não, o partido, o importa é a pessoa. Aí vamos colocar aqui, gente. Eu digo que sou cristão, mas eu tô lá, desculpa, né? Eu tô lá no PT. Né? E eu tô... Não, mas não tem nada a ver. Talvez ali naquele micro as pessoas até são legais, né? São gente boa, gente honestas, né? Porém, a ideologia do partido é diferente dos princípios que você crê. Então, o partido tem a ver sim. E quando nós irmos exercermos o nosso... A cidadania nossa, nós precisamos ver procedência do candidato, né? A sua família, né? Ver todas essas questões para que depois nós venhamos depositar, né, a credibilidade nesta pessoa. Pastor, muitas vezes as pessoas, eles não, como que eu posso falar, não entendem talvez que você é um vereador do PT, né? Uhum. Então, não. Um exemplo. Tá? Tu pode ter até uma ideia boa, tu pode ter um pensamento divergente do PT, mas você se elegeu pelo PT. Então você vai ter que defender a ideia do partido, porque senão eles vão te tirar de lá depois. É assim que funciona a política. Não é pela pessoa e tal. Você tem que ver a ideologia da onde ela está inserida. O que o Geri está falando aqui é certo. É certo. Por quê? Porque é a ideologia do partido. E a legislação diz que você foi eleito pelo partido. Você não pode, enquanto você está na condição
de vereador, de deputado, de senador. Você não pode sair do partido e ir para o outro, né, enquanto não abrir as janelas, né? Então você literalmente vai ter que estar de acordo daquilo que é a ideologia do Vai ter que partido. trabalhar pelo partido. Exatamente. Tem muitos cristãos, pastor, que às vezes falam: cristão não devia estar na política, pastor não deve estar na política. E eu acho que é o contrário. Eu acho que nós devemos estar, sim, justamente para defender a nossa ideia, a nossa ideologia e não deixar os outros impor sobre nós, né? Exatamente. Porque eu vejo que a política é esses nichos. São nichos de princípios e defesa. Então, um exemplo. A esquerda, ela vai defender aquilo que acredita. Então, o que eles acreditam? Acreditam na legalização de droga, porque eles acham que é melhor, que o Estado vai... né? Eles acreditam mais no socialismo, que eles têm que ter o poder e fazer a distribuição. Então, eles vão, e como o Geri falou que é o partido, né? Então eles vão colocar as pessoas e vão batalhar incessantemente para colocar os deles. E muitas vezes nós cristãos, ou poderia até falar as pessoas com menos até mesmo de conhecimento, elas até mesmo são lubridiadas por isso. Então nós temos que entender que eu preciso, né, olhar então a procedência, olhar, talvez não pensa igual como eu, mas tem os mesmos princípios, pensa semelhante como eu. É isso aí. Viu? Começamos aqui a entrar um pouquinho na política, o presbítero Márcio. Vamos falar de números, né? Vamos falar de números, aí o Márcio vai tirar de letra. Na verdade, eu não estava preparado pelo assunto. Para o assunto em si. Não, mas e aí entrou, né? Mas literalmente, então, as considerações finais aí, Jesus não era socialista. Jesus não era socialista, não defendia o socialismo, até porque Jesus veio para a Terra, para que ele se encarnou para fazer a vontade de Deus, né? Para fazer a vontade do Pai dele, não para vir implantar sistema socialista, não. Ele veio para fazer a vontade do Pai dele. Exato. E cumpriu a vontade do Pai dele, morrendo por nós, para dar a chance de nós chegar à salvação. Exatamente. É isso mesmo. Todos nós temos a livre escolha, livre acesso, e todos nós temos a oportunidade de alcançar aquilo que Deus quer, que é o melhor para as nossas vidas. Não dependendo de outras pessoas, mas sim buscando dele, que ele com certeza vai ajudar-nos a alcançar. Você, coloca aí o seu comentário. Deixa aí o seu comentário. Você que é a favor, você que é contra, né? Nós aqui estamos expondo as nossas ideias naquilo que nós cremos e temos base. Que Deus venha abençoar você. Se inscreva em nosso canal e sua série regional Chapecó. Encaminhe para alguém. Encaminhe para aquele amigo socialista, para aquela amiga capitalista. E entendemos que a maioria do nosso Brasil é capitalista. Até porque o nosso Brasil, ele é capitalista. E uma coisa que nós esquecemos, né? Que Jesus fala muito meritocracia. Então você vai receber por mérito, né, os talentos. Então você é merecedor daquilo que você é merecedor. Então seria hipocrisia ganhar a mesma coisa que você que acorda às 5 horas da manhã. Até o próximo podcast.